Quero agradecer mais uma vez pela presença. Pastor Ricardo Bitum é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho e ouço e indico para ouvir também, né? É professor do Mackenzie ainda, né? Professor do Mackenzie, no Servo de Cristo, na FLAM também. Então faz parte do Missão na Íntegra, acompanha o pessoal, né? Está sempre nos congressos, participando lá. Pastor na igreja Manaim, aqui na Moca, pertinho da gente, aí uns 25 quilômetros aí. E Deus nos abençoou nessa noite, nos honrando, nos dando esse presente. Eu entendo que a Bíblia diz que Deus nos deu homens como dons, né? Então é um presente de Deus para nós, e que Deus o use ainda mais, como sempre tem usado, para falar ao nosso coração, tá bom? Então vamos orar por Ele? Vamos apresentar ao Senhor. Senhor Deus, no Teu nome que é santo e bendito, queremos louvar o Teu nome, Senhor, bendizer e agradecer a Ti por esse presente que o Senhor nos dá nessa noite. Continua a falar conosco, usa a vida dele e enche cada vez mais, faz fluir dos seus lábios a sabedoria, discernimento, e dá-nos graça para ter o nosso coração bom e aberto para receber a Tua boa palavra. Fala de uma maneira muito especial ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os santos. Amém? Pode se aceitar, meus amados irmãos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar no meio dos irmãos, porque eu creio que se Ele não permitisse, aqui eu não estaria, assim como você. Se Deus não permitisse, eu tenho certeza que você não estaria aqui. Sabe por quê? Eu sei que você nessa temperatura teria boas coisas para fazer hoje à noite. E ainda que você ficasse em casa e pedisse uma pizza, seria uma boa pedida. Mas alguma coisa incomodou o seu coração, mexeu com você, que vai além dos seus esforços, vai para além daquilo que você entende e te trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus. Não foi simplesmente e tão somente a tua responsabilidade, mas eu creio que foi o próprio Deus que trouxe você hoje aqui à noite, porque Ele quer falar alguma coisa com você. Pastor, ele não podia falar lá na minha casa? Claro que podia. Não podia falar enquanto eu dormia? Podia. Ele podia falar de qualquer maneira, de qualquer jeito, a qualquer hora. Mas aprove a Ele trazer você aqui para falar. Ele resolveu usar uma mula, Ele usou o trovão, Ele usou o sussurro, Ele usou homens, Ele usou mulheres. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele deseja. Esse é o Senhor nosso Deus. Louvado seja Ele por esse dia e louvado seja Ele por Ele ser Ele. Amém? Amém. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá na segunda carta de Timóteo. Eu só não entendi uma coisa, pastor Roberval. Qual é o dia do seu aniversário? Dia 14. 14, olha, passou desapercebido. O irmão falou tão correndo. Dia 14, que eu nem percebi. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa estar trabalhando alguns textos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Por esta razão, vamos começar lá no 3, para que vocês possam pegar o contexto, versículo 3, de 2 Timóteo 1. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo
de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Versículo 8. Não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Versículo 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Paulo escreve essa segunda carta para o seu discípulo, para o seu filho, para o seu companheiro Timóteo, um jovem, um moço proeminente, muito crente, muito temente a Deus. Os irmãos lembram em Atos capítulo 9, quando o Senhor Jesus encontra Saulo, o perseguidor, no caminho de Damasco. E ali ele tem um encontro extraordinário com Jesus de Nazaré. E depois ele vai à igreja de Jerusalém, o envia de volta a Tarsis, e ele passa 3 anos e meio nos desertos da Arábia, segundo Gálatas capítulo 1 e 2. E ali ele aprende do Senhor pessoalmente acerca das maravilhas, da grandiosidade do Evangelho. Atos capítulo 13, ele está na igreja em oração. E versículos 1, 2 e 3, o Espírito Santo vem sobre a igreja enquanto eles serviam e oravam, e disse: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a qual eu vos tenho chamado. E o Espírito Santo os aparta, os separa, e aí ele começa a chamada pelos missiólogos a primeira viagem missionária. Atos capítulo 15, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém, quando a igreja se reúne para decidir algumas questões que os chamados judaizantes, um grupo de judeus, estavam interferindo na igreja, querendo que a igreja fosse uma igreja, continuasse uma igreja judaica. Mas aí os apóstolos, presidindo o concílio por Tiago, disse só apenas algumas questões, como carnes sufocadas aos ídolos, carne sufocada, carne sacrificada aos ídolos, e sexo ilícito, sexo fora do casamento. Isso ele diz: olha, fazei bem se vos apartardes disso. Quanto ao demais, todo ritual judaico, Arca da Aliança, bandeira de Israel, óleo ungido da montanha, isso tudo esquece, não precisa guardar mais, não faz mais sentido. Lá em Atos capítulo 15. E aí em Atos capítulo 16, Paulo está chegando na sua segunda viagem missionária. Agora ele vai levar tudo aquilo que havia sido decidido no concílio de Jerusalém em Atos 15. E quando ele está passando por Derbe, Listra, Icônio, ele encontra um jovem crente, um jovem que a Bíblia diz no versículo 2 de Atos 16, que dava bom testemunho. Ele dava bom testemunho a toda a região. Esse que o apóstolo fala, que sua avó era Lóide e sua mãe Eunice. E Paulo olha para aquele jovem promissor e diz: eu gostaria que ele nos acompanhasse. E Timóteo de pronto acompanha o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. É aí que eles se encontram.
e nunca mais eles se largam. Agora são companheiros de jornada, agora são amigos, são colegas ao levar a mensagem do Evangelho. Agora Paulo e Timóteo estão juntos até o fim. Paulo está escrevendo esta carta ao jovem Timóteo na prisão de Roma. Alguns dizem a quarta viagem missionária de Paulo, quarta e última, quando ele é preso em Roma. E ele está escrevendo a esse jovem pastor de uma das maiores igrejas da época, que era a igreja de Éfeso. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e ele está pastoreando essa grande igreja. E Paulo escreve para esse jovem cristão, temente a Deus, missionário, pastor, trabalhador, um jovem que todo pastor gostaria de ter na sua igreja, um jovem que toda senhora gostaria de tê-lo como genro, um filho que todo pai gostaria de ter. Timóteo, alguém que não há dolo, alguém que não há pecado, alguém que é sério, alguém que é temente a Deus. Mas é interessante, eu estou fazendo toda essa introdução para chegar aqui no capítulo de número 6. Porque Paulo faz algo estranho para quem tem um currículo como esse que eu acabei de apresentar. Paulo diz: por esta razão, Timóteo, eu te admoesto. Admoestar é diferente de exortar. Exortar é encorajar, é chamar e dizer: vamos lá, não para não, estou exortando, estou encorajando. A admoestação não. A admoestação já é mais duro, é como se eu estivesse puxando a orelha, como se eu estivesse dando uns tapas no bumbum, como se eu estivesse: ei rapaz, acorda meu filho, ei, para com isso, o que é que você está fazendo? Isso é admoestação. E Paulo está admoestando esse jovem. Paulo está dizendo assim: ô Timóteo, o que está acontecendo com você? Paulo, que é todo amoroso com o seu discípulo, Paulo que tece elogios a Timóteo, agora ele o admoesta. Ele dá um puxão de orelhas no seu discípulo Timóteo. E qual a razão para que ele admoeste Timóteo? Ele diz: Timóteo, eu quero que você reavives, reanime o dom de Deus que há em ti. Timóteo, desperta o dom de Deus que foi dado a você pela imposição de mãos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Diz: olha, nós e os presbíteros nos ajuntamos, impusemos as mãos sobre você e você recebeu a graça de Jesus. O dom de Deus é parte do caráter dele, que ele reparte aos seus filhos, reparte a homens e mulheres da igreja, para que com esse dom ele sirva a igreja, sirva os irmãos. Haris ou harismata no grego. Esse é o dom. O dom é parte do caráter de Deus, que Deus reparte a toda a igreja. Não há ninguém aqui que possa dizer: eu não tenho dom. Você pode até não saber qual é, mas que você tem, tem. E para que Deus dá esse dom que Paulo está falando? Para que eu possa servir a igreja. Deus dá dons aos homens. Você pode achar isso lá na primeira carta aos Coríntios capítulo 12, você pode achar na carta aos Romanos capítulo 12, você vai ver lá os dons, os carismas que Deus repartiu à sua igreja. A fim de quê? A fim de que ninguém fique de braços cruzados, a fim de que através do seu dom você ajude o outro. Através do seu dom, através dessa graça especial de Deus, você possa servir a igreja. A fim de quê? A fim de que a igreja cresça, seja edificada, esteja ataviada, pura, santa. Para quê? Apocalipse 21, para que a noiva do Cordeiro suba pura, santa e imaculada para o encontro com o noivo. Daí é uma responsabilidade muito grande,
Porque se você tem o dom espiritual e você não serve, você está deixando de participar da edificação, da construção daquele projeto que Deus deu a você para que você o fizesse. Deus deu a você um dom e diz: com o seu dom ajude o corpo. Paulo vai trabalhar isso muito bem, dizendo: por isso cada um tem, não quero o pé ser mão, não quero o olho ser perna, cada um tem o seu dom, cada um sirva conforme o seu dom. Nós servimos uns aos outros com os nossos dons. Por quê? Porque nós somos servos, porque nós servimos a um rei. Cantamos muito hoje sobre o reino. O reino tem um rei e tem os servos do reino. E o servo serve. Se o servo não serve, não serve. Simples assim. O servo serve. Se o servo não serve, não serve. Vai fazer o quê? Ele vai contrário à natureza dele. Quando eu tenho um dom espiritual da parte de Deus e eu não exerço, não manifesto, não sirvo, não serve. Quem não serve, não serve. Por isso há uma responsabilidade que Deus dá, porque toda bênção traz responsabilidade. Não sei se vocês brincaram quando criança, mas sempre tinha um menininho mais riquinho no meio da turma e ele trazia a bola. E quando ele perdia o jogo, ele punha a bola embaixo do braço e disse: eu não brinco mais, minha mãe está me chamando. Eu disse: mas você está levando a bola. Ele disse: mas eu não quero mais brincar, preciso ir embora, porque o time dele estava perdendo. É a mesma coisa do servo que não serve. Alguém que tem o carisma, alguém que tem o dom da parte de Deus e não serve a noiva. O que você vai fazer com esse dom? O que você vai fazer com isso? Por isso que Paulo está demonstrando Timóteo: Zé, rapaz, você vai ficar domingo após domingo limpando o banco de igreja? Você está louco? Você acha que foi para isso que Deus chamou? Por isso que ele admoesta Timóteo seriamente. Por isso que ele dá um puxão de orelhas em Timóteo e diz: eu te admoesto, põe fogo nesse dom. Significa que o dom não anda sozinho. Dado o dom, eu ponho na banguela e desço em ponto morto e deixo a coisa andar. Não vai assim. Não é assim que funciona. Não, Deus me deu um dom, eu fico lá dentro e ele vai sozinho, ele que se vire para andar. Não. Paulo está dizendo assim: você tem que reavivar o dom de Deus que há em você. Explica melhor, pastor, eu explico. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele poderia retirar aquela pedra? Claro que ele poderia. Ele poderia simplesmente assoprar e aquela pedra esmiuçava. Mas ele disse aos homens: retirai a pedra. Essa é a parte humana. Ressuscitar é comigo, mas tirar a pedra é com vocês. Reavivar, reanimar o dom é com você, Timóteo, não é com o outro. Despertar esse dom, pôr esse dom em exercício é com você. É como emagrecer. Ai, Deus, me ajuda a emagrecer. Fecha a boca. Deus me ajuda a emagrecer. Vai andar. Mas Deus não pode fazer com que eu fique esbelto, lindo, com o abdômen de tanquinho. Deus pode. Mas cabe a você cuidar do seu corpo. Cabe a você zelar do seu corpo. Mas Deus não pode? Pode. Por que eu tenho esse púlpito móvel? É pizza, é Coca-Cola, é x-salada, é feijoada. E eu sei que não posso, mas cabe a mim cuidar. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Desperta, anima, reaviva o dom de Deus que há em ti, o qual foi te dado pela imposição das minhas mãos. Reanima. E agora é interessante, porque ele está falando com alguém que é muito crente,
com alguém que é muito sério na obra de Deus. Ele não está falando com o crente carnal, meia boca, com o crente que vem e vai, não está nem aí. Ele está falando com o homem de Deus. Significa que na caminhada cristã nós podemos ficar cansados, desanimados. Na caminhada cristã a gente pode trilhar, e ao trilhar, ao andar, ao caminhar, a gente a gente ficar meio cansadão, ficar meio down, ficar meio assim, cansei. E várias são as razões pelas quais a gente pode descansar. Várias são as razões pelas quais nós podemos nos desanimar. Por bons motivos, na caminhada cristã, a gente desfalece. Por exemplo, Timóteo, abre a sua Bíblia aí, na primeira carta de Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. 1 Timóteo 5, depois nós vamos ao Coríntios. 1 Timóteo 5, 23. 1 Timóteo 5, 23. Eu estou falando, várias são as razões pelas quais nós podemos nos cansar, desanimar da caminhada. Paulo olha para o seu discípulo no versículo 23 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e ele diz ao Timóteo: toma um pouquinho de vinho após as tuas refeições, por causa das tuas frequentes enfermidades e tuas dores de estômago. Vou repetir, primeira carta de Coríntios 5, 23. Timóteo, toma um pouquinho de vinho nas tuas refeições, por causa das tuas frequentes enfermidades e por causa das tuas dores de estômago. Timóteo era um homem de Deus, estava tudo certo, mas parece que ele era um homem doente, saúde debilitada. Paulo diz que eram frequentes as enfermidades as quais Timóteo tinha. Sua saúde era frágil, e isso desanima a gente. Eu não sei se você tem em casa ou já teve a experiência de ter alguém doente em casa. Como é difícil, você mesmo, às vezes está doente com alguma coisa. Como é difícil, você quer vir para a igreja, ou você quer sair para trabalhar mais exposto, ou faz um pouco de frio, já começa a doer as costas, e você ora, e você vem na igreja e a coisa não acontece. E a enfermidade parece que te abraçou e não quer te largar. Parece que por alguma razão a enfermidade quer ser tua companheira. Fica imaginando quantas vezes Timóteo dobrou os joelhos e orou, pediu a Deus, rogou ao Senhor por causa daquelas enfermidades. Quantas vezes ele sentou à mesa, agradeceu a Deus. Havia uma bela comida, uma boa refeição diante da mesa, mas ele não pôde comer porque o estômago dele doía. E ele diz: não, irmã, obrigado, isso eu não vou comer. Não, irmã, isso eu não posso. Não, isso aqui eu não quero. Não, é porque isso. E não, isso muitas vezes desanima, cansa a gente. Isso frustra. É um filho doente, é um marido que adoece, é uma esposa que adoece, é um parente. Isso vai desanimando a caminhada. Isso vai cansando. A gente olha e diz: Deus, por que o Senhor não põe fim na aflição? Os dois primeiros missionários pentecostais que vieram em 1911 foi Daniel Berg e Gunnar Wingren. Antes chegou em 1910 Luiz de Franciscon. Mas os pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para o Brasil. E Gunnar Wingren era casado com Frida Wingren. E Gunnar era muito doente. Eles vieram aqui depois de uma revelação que receberam nos Estados Unidos, eram suecos, imigrantes. E eles estão numa reunião de oração, onde o Espírito Santo está falando, e falam para que eles viessem para Belém. Eles saem da reunião de oração e vão direto para uma biblioteca pública para saber onde fica Belém. Você imagina isso em 1911, o que era Belém do Pará?
Eu morei lá por alguns meses. Tomava banho ainda no Igarapé, morando na cidade. E aí quando eles chegam, dormem no banco da praça. Não tem dinheiro, a única coisa que eles tinham era a promessa de Deus. E Gunnar Wingren era muito doente. Orava, diz, quantas vezes Frida Wingren, juntamente com seu esposo, dobravam o joelho e oravam, buscavam a Deus. E Frida escreve que eles dormiam e ela cria piamente que no dia seguinte ele estaria curado. Mas quando acordavam e agradeciam a Deus pela noite de sono e pelo dia, ele continuava doente. Eles precisaram ir embora, fundaram a Assembleia de Deus e Daniel Berger ainda ficou, mas Wingren teve que ir embora por causa das suas frequentes enfermidades. E quando estão lá nos Estados Unidos e volta, eles ainda escrevem cartas de um desejo muito grande de voltar ao Brasil, de estar no Brasil, de continuar a obra que começaram. Mas por causa das enfermidades que abatiam Gunnar, eles não puderam voltar. E eu fico imaginando o desejo daqueles que querem fazer a obra de Deus e são impedidos por enfermidades, porque tem que cuidar de alguém enfermo. E enfermidades que são frequentes. E eles aguardam a luz e dia, dizendo, será que é hoje que Deus vem em meu socorro? Será que é hoje que eu vou ser curado? Será que é hoje que eu vou ser liberto disso? E quando você levanta, Deus não cura. Isso causa decepção, frustração. E Paulo está escrevendo a Timóteo. Talvez isso estivesse cansando o jovem Timóteo, ainda mais quando se é jovem. E não pode fazer certas coisas, não pode ir a certos lugares. Não pode fazer aquilo que todo jovem gosta. Isso é muito importante para mim e para você. Por quê? Porque coisas acontecem as quais nós não sabemos. E que muitas vezes Deus não explica por que acontece. Elas simplesmente chegam. Elas vêm. Não batem nem na porta. Simplesmente entram. E isso é capaz de nos desanimar. Essas frequentes enfermidades e dores no estômago. Agora sim, abra 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Mas talvez não seja só isso. Mas 1 Coríntios 16, 10. Paulo vai pedir que os irmãos de Corinto, diz, olha, quando o jovem Timóteo chegar aí na igreja, por favor, não o intimidem. 1 Coríntios 16, versículo de número 10. Encontraram? Amém. Amém. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Uma outra tradução diz assim, olha, não permita que ele seja intimidado por vocês. Nas cartas você percebe que Timóteo tem uma timidez muito grande. É um jovem muito tímido. Por isso que Paulo está pedindo aos irmãos de Corinto, dizendo assim, olha, faça com que ele fique à vontade no meio de vocês. Você conhece alguém tímido? Que ele vai falar em público, a vontade dele, ele começa, se ele pudesse colocar dentro do sapato, ele ficaria lá, não fala comigo. Isso às vezes atrapalha. Ele olha uma menina, ele fica 10 dias pensando no oi que ele vai dizer, e depois quando ele chega junto, ele sai correndo. Não consegue, a timidez atrapalha. As emoções muitas vezes não nos ajudam. Eu tenho aconselhado jovens, andado um pouco com jovens, como que eles emocionalmente são frágeis. Nos últimos anos começou a se medir inteligência emocional. Parece que os antigos tinham uma inteligência emocional robusta, forte. Eu li recentemente uma pesquisa feita em Nova York e no Japão,
que os jovens agora estão cada vez mais deixando as relações sexuais, principalmente no Japão. Quando deitam na cama, um pega um iPhone ou pega um brinquedinho eletrônico, o outro pega outro brinquedinho eletrônico e cada um por si. Difícil agora as relações entre os jovens, entre as pessoas. As relações desanimam a gente. As relações muitas vezes deixam a gente meio quieto, meio parado, ou fala muito, ou fala pouco. Aí quando foi, você já falou: ai pastor, desculpa, não era para falar, mas eu disse, é que eu não consigo me controlar, e eu falo domínio próprio, eu sou explosivo, eu sou filho de italiano, e quando eu falo, eu sou muito sincero. Não, você é mal educado, mas ela chama sinceridade. Eu sou sincero, eu falo, aí depois chega em casa, chora e diz: ai irmã, desculpa, eu não tinha que falar, ai boca, Deus, põe guarda na minha boca, fecha minha boca. No casamento fala demais, aí desculpa, eu não falo, desculpa, eu te encho, aí não, aí fica aquilo, as emoções, os sentimentos. O Timóteo tinha essa timidez, e certamente alguma coisa dos seus sentimentos se embaralham, você não domina, você não sabe exatamente o que é. Mas também, lá na 1 Timóteo 4, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo fala que esse menino é um menino, ele é jovem. Ele diz: olha Timóteo, não deixe que ninguém menospreze você pela sua idade, pela sua juventude. Como é difícil um jovem se impor no meio de pessoas com mais idade. E eu estou vendo também a dificuldade que muitas vezes os velhos estão tendo para se impor, ou se colocar, ou se sociabilizar com os jovens. Os de mais idade não têm sido respeitados, não têm sido amados, não têm sido cuidados, a ponto de precisar fazer um estatuto para que o filho cuide do pai, porque espontaneamente o filho não cuidaria. Então só sob ameaça de prisão ele diz: bom pai, entre cuidar do senhor e ficar preso, eu cuido do senhor. Isso desanima um pai e uma mãe que deram uma vida para cuidar dos filhos, e veem os seus filhos abandonando-os, os seus filhos deixando de lado: eu não tenho tempo, eu estou correndo. A mesma coisa um jovem como Timóteo, a relação é a mesma. Um jovem que não consegue entrada, não consegue fazer as coisas, não é respeitado, é como um velho, um idoso que também não é respeitado. Isso cansa a gente, isso deixa a gente desanimado, mesmo sendo crente. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 6. 1 Timóteo 1, 3 a 6. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade é tagarelice, falatório. Pretendendo se passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Lá quando Paulo envia Timóteo, diz: Timóteo, você vai ter que confrontar certas pessoas. Eu fico imaginando Timóteo dizendo: mas rapaz, a coisa já está dura, a coisa já está difícil, ainda você me manda confrontar os opositores, você me manda olhar no olho e
como está, algumas pessoas se dizem irmãos, que se perdem em tagarelice, estão ensinando outras doutrinas. Você conhece gente que fala e não diz nada? A arte de falar, quando você ecoa, quando você exprime, diz, irmão, o que é que você quis dizer exatamente? Ele diz, eu não sei, mas quando o Espírito me toma, eu vou falando. Rapaz, que Espírito, você está falando mais que a boca, você está só falando. E Paulo diz que esse pessoal falava, só tagarelava. Eles queriam se mostrar como mestres, cultos, doutores da lei. Mas na verdade era balela, era bobagem. Esse pessoal aqui, o que eles queriam é causar discussão, falar de genealogia, falar que era o filho, do avô, do tio, do sobrinho. E daí? Não, daí porque eu fiz, eu era, meu avô era meu avô, mas não você. E se perdiam. E Paulo disse, Timóteo, eu quero que você os confronte. Você põe o dedo no nariz deles e dê uma bronca e manda que eles parem com esse falatório. Parem de querer ser o que não são. Parem de dizer o que não entendem. Conversa com esse pessoal aí e exorta, porque eles não são de nada. Só estão bagunçando a igreja. Como isso cansa. Eu sei que aqui não tem, mas lá na igreja, quando eu pastoreio, tem um irmão, por exemplo, você põe um ventilador ali, ele olha e diz, ele chega na igreja só no domingo, é claro. Aí ele diz, aquele ventilador não está no meio daquelas duas janelas. Eu digo, meu irmão, acho que não está mesmo. Porque tinha que pôr no meio, na hora de pôr tem que medir bem o centro ali de cada, porque está um pouco mais para lá. Você olha e diz, irmão, então, da outra vez aqui você pode vir ajudar a gente. Não, pastor, desculpa, é que eu tenho um olho clínico, meu olho é preciso. Aí você olha a cadeira, você põe a cadeira e diz, pastor, o senhor percebeu as cadeiras que a fileira, por que não abre um pouco mais o corredor? Você diz, irmão, não está bom assim? Não, é que meu olho é preciso, pastor. Sabe aquelas pessoas que você olha e tem uma vontade de dizer assim, Deus salve e leva, salva e arrebata, leva ele logo para o céu, não deixa nem ele tomar a primeira ceia, acabou o batismo, ele já vai. Não precisa nem fazer classe de catecúmenos, leva o miserável, leva esse incircunciso rapidinho, por favor. Já teve gente que você quis pedir para ir com Jesus? Não por raiva, nada, que você ama tanto o irmão que você quer que ele fique perto do mestre. Você diz assim, e esse irmão lá da igreja, ele já quicou no céu umas 10 vezes. Parece que o céu olha e diz, aqui não, fica aí. Ele vai burilar o teu caráter. Ele é o meu espinho que eu estou mandando para você. E ele fala e tudo. Por que aquela mesinha está lá? É assim mesmo. Domingo ele diz, pastor, aí eu vou lá e diz, por que essa mesinha está aí? Meu irmão, aqui vai pôr, mas não poderia guardar e depois, quando for pôr o negócio, poderia, mas não guardou, deixa lá, ela está incomodando. Não, é que meu olho é clínico. Que vontade que eu tenho de pedir uma cegueira clínica para ele. Deus faz com que esse irmão não veja mais nada. Quem sabe ele vai tatear e diz, o que é isso aqui, pastor? Esse pessoal cansa, sabia? Esse pessoal cansa. Você olha e diz, irmão, vem ajudar. Fala menos e trabalha mais. Ajuda aqui, tem tanta coisa que você poderia ajudar. E Paulo diz, olha, confronta esse pessoal. Mas, seu Paulo, eu também estou cansado. Então, mas isso mesmo. E por fim, para fechar o meu argumento, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 9. Talvez essas razões tenham cansado Timóteo e tenham cansado você. Mas veja aí Gálatas 6, versículo 9. Paulo escrevendo à igreja da Galácia, dizendo, e não nos cansemos de fazer o... Repita comigo, não nos cansemos de fazer o... Terceira vez, não nos cansemos de fazer o... Porque fazer o bem cansa. Por isso aqui Paulo está dizendo, não se canse de fazer o bem. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine que entre alguém na igreja
chinelo havaiana quebrado, amarrado com clips, um barrigão de verme, frio, não tem onde cair morto. A igreja o abraça, a igreja o ajuda e arruma uma casa para ele, arruma trabalho, ele cresce, aí o cara fica bonito, a igreja ajuda ele a estudar, ele casou, tá? Quando ele está bonitão, ele chega um belo dia que essa igreja é muito fraquinha, muito pobrezinha. Como assim, irmão? Não, é que Deus tem me dado o dom de ser apóstolo, eu tenho que crescer mais ainda. Irmão, mas você chegou aqui, você não tinha, não, vocês ficaram para trás. Eu não tenho culpa se eu cresci mais que vocês. Você diz, caramba, gente, aqui quando você chegou, você não tinha um cão para puxar pelo rabo. Você não tinha nada, você chegou aqui, você ia morrer. Vocês fizeram porque Deus mandou fazer, porque sabia de quão grande eu seria. Sabe aquele irmão que olha no espelho, não tem nada, de repente ele levanta de manhã e começa a cantar, olhando no espelho, quão grande és tu? Quão grande és tu? E olha, faz um solo para ele mesmo. Uma vez tudo bem, mas a 53ª vez que você ajuda o camarada, na 53ª vez você cansa. A gente fazia um trabalho, faz trabalho na rua ainda, e cada trabalho que faz você caracteriza na rua com moradores. O nosso era um suco e um sanduíche, e não foi uma só vez, várias vezes sexta-feira à noite, ou de segunda à noite, às vezes sábado, chegava na rua, parava aí um ou outro, uns 2 ou 3 moradores. O que tem hoje? Tem o suco. Não, acabamos de comer, não sei quem trouxe isso, só tem suco. Isso eu não quero. Ou você dá uma roupa e diz, só tem essa roupa? A gente dava cobertor e diz, só tem cobertor, não tem mais nada? Dá uma vontade de mandar o fogo dos céus aquecer o coração dele. Senhor, aquece o coração dele, começa pela cabeça. Eu levo as cinzas e jogo no mar, pode deixar. E Paulo está dizendo assim, não vos canseis de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Você já ajudou alguém, hospedou alguém, auxiliou um parente, e aí a pessoa vira as costas e não fecha nem a porta. Você diz, rapaz, eu só fiz o bem para você. Pelo amor de Deus, você me fala onde eu errei, eu peço desculpa. Mas você não tem nada, eu te ajudei o tempo todo, tirei dinheiro de onde eu não tinha. Eu abri a porta para você que eu não faço nem para o meu filho. E ele paga com a ingratidão. Por que dói tanto a ingratidão, a traição? Já pensou nisso? Por que dói a ingratidão e a traição? Porque elas só podem ser feitas por um amigo. O inimigo não trai a gente, quem trai é o amigo. Alguém já foi traído pelo diabo? Levanta a mão. Por que não? Ai, pastor, me ajuda, o que foi? O diabo me traiu. Bom, até aí é isso mesmo, o diabo trai. A gente só é traído, só recebe a ingratidão de alguém que chega tão perto da gente que é capaz de dar um beijo no nosso rosto. Jesus foi traído por alguém tão íntimo que deu um beijo no rosto dele. E isso desanima a gente. Isso cansa. Dá vontade de você chegar e dizer assim, sabe de uma coisa? Daqui para frente eu vou cuidar das minhas coisas. Daqui para frente eu tirei tempo que eu tinha com a minha esposa, com meus filhos, para dar para esse ingrato. Para dar para esse cara que depois virou as costas, saiu e nem fechou a porta. Talvez essas coisas desanimassem o jovem Timóteo, como desanimam a gente. Um casamento que não vem, um casamento que está tenso, um problema financeiro, um problema na igreja, falatório, gente dizendo da gente coisa que não é verdade. Gente falando da gente o que não tem a menor autoridade para falar. Essas coisas vão cansando a gente. Essas coisas vão machucando a gente. Essas coisas vão ferindo a gente. Eu estou falando de gente como Timóteo, crente, sério, não um crente meia boca, não. Não é um crente domingueiro, estou falando de um crente sério como Timóteo. Um desemprego, uma situação financeira que se prolonga, uma enfermidade. A igreja cansa, não essa, mas a minha cansa, igreja.
Até pastor cansa, às vezes você olha, não aqui, é claro, estou falando eu lá na outra igreja. Olha assim, você diz, pastor, estou cansado até do senhor. Presbítero, diácono, evangelista, irmã, louvor, assim, uma hora você cansa em tudo. Você diz, oh meu Deus, cansa, essas coisas cansam, gente boa. Por isso que Paulo olha para Timóteo e diz, por isso eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Não deixe o dom de Deus esfriar. Eu quero dar 3 boas razões que o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo. 3 boas razões, tem várias razões no texto, mas eu vou pensar apenas 3. Abra lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo 1. A primeira coisa está no versículo 5. Ele diz, olha Timóteo, eu me lembro da tua fé sem fingimento, uma fé sincera. Essa palavra, quando os romanos, os gregos e depois os romanos, eles faziam vasos, muitas vezes os vasos rachavam, e eles aprenderam a colocar cera nas rachaduras, e aquilo encobria as rachaduras, e eles colocavam. Mas aqueles que consumiam os vasos, eles começaram a olhar e dizer, opa, peraí, esse aqui tem cera. Então os comerciantes pegavam os vasos e colocavam sincera, sem cera, sem rachadura. Paulo está falando para Timóteo, diz, Timóteo, guarda isso, lembra isso, uma fé sem fingimento, uma fé sincera. Porque na caminhada cristã, todas essas coisas que nós falamos vão provocando rachaduras, fissuras, e nós somos tentados a colocar ceras, nós somos tentados a colocar maquiagem, para que ninguém veja como está o nosso interior. E isso, quando vem um embate, isso faz com que a gente desanime, isso faz com que a gente vá morrendo aos poucos pior. Nos tornamos céticos, religiosos. Você é capaz de estar ouvindo uma palavra como essa, mas só de corpo presente, sua alma já foi embora. Sua alma já saiu. Você está olhando para mim, mas o seu pensamento está longe, porque você está perdendo a sua alma. Você olha para mim de boa. Paulo diz, não permita que isso aconteça. É uma fé sincera, sem rachaduras, sem fingimento, sem fissuras. Meu maior medo hoje é me tornar cético. É vir frequentar uma igreja e ficar nos bancos, pode vir, o céu rachar e eu ali, ó. Acabou, pastor? Ah, que bom, tá. Ô, pastorzão. Ah, que bom, e o culto, legal. E lá dentro, o que mudou? Porque a pessoa já está armada, cheia de cera, maquiada no seu coração e na sua fé. Ela já não sente mais nada. Timóteo diz assim, é uma fé sem fingimento. É dizer, eu estou frio, pastor. Eu olho, eu venho no culto porque minha mãe vinha. Meus pais vinham, eu venho no culto porque meu namorado vem. Eu venho no culto porque eu venho, nem sei eu, me ajuda. Eu não quero sair daqui domingo após domingo assim. Eu não quero ficar assim. Eu estou vendo que tem rachaduras. Eu tenho uma vida dupla. Eu vou no domingo aqui, mas lá na segunda não tem nada a ver. Parece que não me toca mais as coisas de Deus. Meu olho não brilha mais. Meu olho não brilha mais. Meu coração não palpita mais. Eu perdi a sinceridade. Eu perdi o desejo pelas coisas de Deus. Me ajuda. Paulo está alertando Timóteo. Uma fé sincera, sem fingimento. Olhando e diz, pastor, eu venho domingo após domingo, ora por mim, faz alguma coisa, mas desse jeito eu não quero. A gente aprende a levantar a mão, aprende a dar glória a Deus, aprende a ficar sentado, mas dentro está oco. Você entra e sai e nada sente, nada percebe. O Espírito não toca mais. Quando eu me converti, me levaram numa igreja e tinha um rapaz, era uma igreja que todo mundo sentava no chão, e quando ele louvava, se olhava no olho dele, o olho brilhava.
Aí um missionário me chamou e disse: Ricardo, olha no olho daquele irmão. Ele cantava, o olho dele brilhava. Mas esse irmão foi tomando alguns caminhos. E depois de anos eu fui com esse mesmo missionário. Ele disse: você percebeu o olho dele? O olho dele já não brilha mais. Eu disse: é verdade. Os olhos são a lâmpada da alma, a lâmpada do corpo. Gente que olha, mas não vê, se tornou um bom religioso. Paulo está admoestando Timóteo, uma fé sem fingimento. Mas segunda coisa, veja no versículo 9: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9: nos salvou e nos chamou com... Repete comigo: santa vocação. Repete de novo: santa vocação. O dom que foi dado a você foi dado para que você exercite uma santa vocação. Não foi dado a todos o privilégio de marcharem nas fileiras do exército do Deus vivo. Deus poderia ter chamado gente muito melhor do que eu e você, mais culta, mais inteligente, mais bonita. Mas na eternidade Ele olhou para você, para você, para você e para mim, e disse: separa esse aqui para uma obra que eu tenho. Separa, porque esse vai me servir no século 21. Separa esse, porque eu tenho um propósito santo para ele. Separa-me esse menino, separa-me essa menina. Quando nem existíamos, Ele já nos separou. Quando nós não tínhamos nenhuma consciência de nós mesmos, éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz, Ele nos amou, nos salvou e disse: chama esse rapaz, chama essa moça, para que ele desempenhe santa vocação. Eu tenho ficado cada vez mais inconformado, abismado, com gente que até hoje fica procurando propósito, santa vocação, e não consegue encontrar. Vivem como que se as coisas não existissem. Paulo admoesta Timóteo e diz: Timóteo, é um propósito na sua vida. Como eu tenho ficado abismado com os velhos, os idosos. Como eu tenho encontrado velhos tolos, conversa de botequim. Trabalharam a vida inteira e agora ficam arrastando o chinelo em casa, sem propósito, sem vida, esperando a morte bater na porta para que eles possam ir embora. Ou os mais bem-sucedidos compram um sítio e põem descanso do vovó. E o que você está fazendo agora, meu irmão? Arrastando o chinelo. E quando eu canso, eu pesco. Aí eu sento na poltrona do vovô e fico assistindo televisão o dia inteiro. E o propósito de Deus é a santa vocação na tua vida. E a santa vocação. Não, chácara da vovó. Fico lá na chácara, fazendo o quê? Esperando o tempo. Que tempo? Santa vocação, volte à corrida. Não te esqueças que Deus te chamou. Você tem um propósito. Há uma vocação para você. Uma senhora idosa, aposentada, no Canadá, sentada diante da lareira, uma mulher de Deus, viu alguns meninos passando. No dia seguinte, no outro domingo, os meninos passando. E ela no coração foi lá e disse: eu vou chamar esses meninos. Chamou e disse: vocês não querem aceitar? Fez uns biscoitos e tal, e começou a aceitar e abrir a Bíblia para eles. Começou a ensinar a Bíblia Sagrada para eles. Ela já era idosa, aposentada, trabalhou muito na vida, fez muita coisa, blá 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 blá. Está cansada, dói nas costas, blá 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 blá. Ela olhou e disse: não, tem um propósito na minha vida. E ela começou a ensinar esses 3 meninos. E um domingo desses, o Espírito Santo disse para ela: faça o apelo missionário. E tinham 2 meninos mais robustos, fortes, saudáveis, e um mais doente, fraquinho. E quando ela fez o apelo missionário, o fraquinho disse: eu quero ser o missionário. Ela disse: não, deixa eu explicar de novo.
Senta de novo, eu vou explicar. Olha, para ser missionário tem que ter uma saúde boa, tem que ser fortinho, tem que ter... Quem quer ser missionário esperando os outros dois? Esse fraquinho disse, eu quero ser um missionário, eu quero dar minha vida em missões. Ela falou, deixa eu explicar de novo, que acho que vocês não entenderam. Quer ver? Os outros dois entenderam? Eles fizeram assim, não, mas eu vou explicar de novo. Aí ela falou, Espírito Santo, eu não estou entendendo, vai esse mesmo. Os outros não querem, vamos orar por ele. E entregou aquele menino por missões. Aquele menino cresceu. E realmente ele não foi para missões por causa da saúde dele. Mas a igreja dele em Toronto, no Canadá, sozinha, ela sustenta 750 missionários tempo integral ao redor do mundo. A igreja dos povos do Canadá em Toronto. Sabe por quê? Porque uma senhora, ao invés de com gorro e com a lareira acesa, arrastando chinelo pela casa, esperando a morte chegar, ela olhou e disse, há uma santa vocação na minha vida. Tem gente que ainda eu posso falar do Evangelho, tem gente que ainda eu posso orar, tem gente que ainda posso fazer apelo missionário. Quanta coisa você ainda pode fazer para Jesus. Paulo disse, Timóteo, não esquece disso. E terceiro e último, versículo 14. Terceiro e último, 3 boas razões para você reavivar, pôr fogo no dom de Deus que é em ti. 3 boas razões. A primeira é uma fé sem fingimento. A segunda é a vocação que Deus te deu o dom. E a terceira, ele fala uma coisa que você diz, pastor, repete de novo. Está aberto aí no versículo 14 de 2 Timóteo capítulo 1. Guarda o bom depósito, mediante o dom do Espírito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quem habita em nós? Você pode olhar e dizer, pastor, não estou entendendo mais. Como assim? O Timóteo já é pastor. Isso aqui eu aprendi na classe de catecúmenos. Que o Espírito Santo habita em mim, qual é o mistério? Qual que é? Isso aí todo mundo sabe. Levanta a mão quem não sabe que o Espírito Santo habita em você. É a primeira aula lá, a primeira coisa que você aprende. Por que Paulo está dizendo para Timóteo? Por que ele não fala das revelações do céu? Por que ele não fala dos mistérios que ele viu? Ele diz, olha, o Espírito Santo que habita em você. Sabe por quê? Porque algumas lições precisam ser repetidas a vida inteira. Porque de alguma maneira nós passamos batido. De alguma maneira nós nos esquecemos. Ele está falando assim, aprove o Espírito Santo de Deus habitar em você. O Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo. O Espírito que quando Jesus foi enviou a mim e a você. Ele mora, resolveu, decidiu fazer habitação aí em você. Isso não é pouca coisa. Se na caminhada cristã nós tivéssemos isso, sempre em mente, rios de águas vivas fluindo dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós, talvez nós estaríamos diferentes. Se nós trouxéssemos todos os dias essa verdade, diz Espírito Santo lá no meu trabalho, Espírito Santo lá na minha escola, me ajuda, eu preciso mudar esse negócio, o ministério, a vocação, o dom, me ajuda a fazer diferença, o Senhor está aqui dentro de mim. Sabe, mas muitas vezes nós ficamos procurando fora, principalmente nossa geração. É uma geração que procura resolver os problemas internos fora de si. Então vem uma igreja com um louvorzão, diz, pastor, eu amo muito o senhor, mas eu vou lá no louvorzão da igreja X, porque vai vir cantar o irmão Y, e eu preciso de uma experiência que mude isso que eu estou vivendo. Semana aconselhei 2 irmãos. Não, porque eu vou num acampamento da igreja Alfa, e lá vai o irmão X, e nós ficamos esperando o grande lance, o grande céu se abrir, e esquecemos que está dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Jonas era muito maior do que a tempestade que ele estava enfrentando. O problema da tempestade no livro de Jonas é a tempestade que é feita dentro dele. Porque ele é um profeta do Senhor, ele tem um dom da parte de Deus.
mas ele não consegue dar a palavra, muito menos amar aquele povo. O conflito que nós enfrentamos externamente é porque nós não estamos bem internamente e não queremos lidar com isso, porque isso dói, isso machuca, isso fere. Não é gostoso tratar conosco mesmo. Paulo lembra Timóteo, dizendo: Timóteo, tem um Espírito Santo aí dentro de você, um Deus que habita aí dentro de você e quer mudar as coisas. Que você pode entrar lá na sua casa, não tem holofote, não tem guitarra solo, não tem nada. A única coisa que você vai encontrar lá é o Pai que te vê em secreto. Você fecha a porta atrás de você, e o Pai que te ouve em secreto, Ele vai ouvir esse desespero, essa agonia da tua alma, pedindo: Deus, me ajuda. Porque senão eu vou ser mais um crente, eu vou ser mais um religioso. Eu vou chegar na igreja não vendo a hora de ir embora. Eu vou ouvir a palavra e o meu coração não vai tremer mais. Eu vou estar no culto, mas a tua presença eu não vou sentir. Você pode ir em qualquer culto, achando que as coisas vão, mas não vão. Porque onde você for, você vai levar essa malinha de problemas. Onde você for, você vai levar essa bagagem de conflitos internos, e que precisam ser resolvidos no silêncio do teu quarto, junto com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Por isso Deus está dizendo a essa igreja: reavives o dom de Deus que há em ti. Põe fogo nesse dom. Eu vou pedir que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Eu queria orar por você. Certamente aqui nesse auditório, hoje à noite, tem pessoas que estão cansadas, tem pessoas que estão desanimadas. Isso não significa que você é um crente meia boca, que você não presta, que não. Isso pode significar que a caminhada só se fere quem está na briga. Só se machuca quem está brigando mesmo contra o inferno, contra o mundo, contra a própria carne. Só se fere quem está no meio do campo de batalha. Aqueles que ficam em casa não se ferem. São os soldados de Cristo que se ferem, são os filhos que fazem um bem, que lutam, que buscam ao Senhor, buscam a sua face. E certamente alguns aqui, que o dom ficou esquecido em algum lugar da caminhada, que o teu dom parece que tirou férias. Nós vimos Timóteo era pastor. Paulo diz que ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. E você? E você? Qual é o teu dom? Com o que você tem servido a igreja? Você que está de cabeça baixa e olho fechado, Deus está falando com você. Peça a Ele: Deus, eu quero reanimar, reavivar, eu quero que esse dom cresça de novo, como já um dia o foi. Livra-me, Senhor, da religiosidade. Livra-me de uma fé fingida. Livra-me, Senhor, da indolência. Eu quero trabalhar para Cristo. Eu quero ser relevante nessa geração. Eu quero fazer a diferença nesses dias. Há um dom aí dentro de você, meu irmão. Há um dom aí dentro de você, minha irmã. Se a sua vida não for para servir, não vale a pena viver. Se você não está usando o dom de Deus, você está desperdiçando a sua vida. Quem sabe hoje você precisa pedir o que o salmista, no Salmo 51, versículo 12, dizendo: restituis, Senhor, a alegria da salvação. Restitui em mim, ó Deus, a alegria da salvação. Restitui a alegria da salvação. Quero pedir a você, se você tiver liberdade, colocar a mão no ombro do seu irmão. Ore por ele.
Assim como você está, só levanta e peça para que Deus o anime, peça para que Deus o encoraje, peça para que o Espírito Santo ajude a ele a reavivar, a reanimar, a pôr fogo nesse dom. Em nome de Jesus. Deus quer fazer grandes coisas nesse ministério. Deus quer contar com pessoas, não com os anjos. Deus conta com você, você que está aqui, para fazer grandes coisas nesse bairro, nesse ministério, para a glória do nome dEle. Por isso que Ele está dizendo: reanima, reavive, desperte, busque, deseje, clame. Comece orando pelo seu irmão, comece clamando pelo seu irmão. Como Hebreus capítulo 1 diz, sejam labaredas de fogo, tochas de fogo. Que aqueles que estão com o coração gelado sintam o calor do fogo que abrasa o teu coração. Deus, não me deixa desanimar. Deus, não me deixa desanimar. Deus, não me deixa desanimar. Na sua velhice ainda darão frutos. Na sua velhice ainda darão frutos. Deus os chamou com santa vocação, aleluia, glorificado. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Irmão, peça com fervor pelo seu irmão. Sinto que o Espírito Santo quer levantar esse ministério. O Espírito Santo quer levantar gente que por cansado, por decepção, por frustração, parou na metade, o dom está apagando, o fogo está baixo, o fogo está baixinho, e Deus diz: nós podemos pôr juntos lenha no altar. Levítico 6, versículo 3 diz: o fogo arderá continuamente no altar, o fogo não se apagará, o fogo arderá continuamente no altar, o fogo, do símbolo do Espírito Santo, abrasará continuamente o coração dos crentes. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final. Deus estaria comigo e com você. Ele habita em você, Ele está dentro de você. Clame porque Ele escuta, clame porque Ele está dentro de você, Ele ainda habita em você. Essa é a razão, esse é o desejo. Se você é crente, deseje isso. Se você é crente, deseje isso. Deus habitando no meio dos homens, Deus habitando, fazendo casa dentro dos homens. Adore-o ou rebele-se contra Ele, submeta-se a Ele ou rebele-se contra Ele, mas jamais seja morno, jamais seja morno, porque Apocalipse diz: se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Seja quente ou seja frio, mas jamais morno, jamais morno. Pastor, mas eu não sinto. Peça. Não é sentimento, é a presença dEle. O Jesus escreveu que suas ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem, não ouvem o salteador, não ouvem o inimigo, mas a Ele ouvem. Se você é ovelha de Deus, você ouve a voz dEle, você ouve a voz do bom pastor. Essa é a promessa, independente da circunstância. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que essa igreja esteja completamente submissa à vontade do Rei. Seja toda ela submissa ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus.